Olá, que bom te ver mais uma vez, pois seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse nosso quarto encontro do módulo sobre assédio moral. Pois bem, em encontros anteriores, pessoal, nós conversamos, eu falei com vocês como é que o assédio começa lá onde a humanidade termina, né? E eu contei uma história que vocês conhecem, né, que é a formação do Terceiro Reich na Alemanha e a Segunda Guerra Mundial, mostrando uma experiência histórica de profunda desumanização do humano, exatamente para dizer que assim como o desumano pode ser produzido em larga escala, como foi ali naquele exemplo que eu dei numa escala planetária, ele também pode ser produzido em menores escalas. O assédio moral, pessoal, ele é um exemplo como numa escala não planetária, mas corporativa, no caso do ambiente do trabalho, como nós estamos tratando, é possível que se produzam relações tóxicas que gerem a desumanização. Lembrem do exemplo da câmara de gás como forma de extermínio em massa. A câmara foi produzida a partir de uma experiência com pesticida para matar rato, ou seja, a ideia de o tóxico acabando com a humanidade. E isso se dá também em esferas simbólicas, não apenas em esferas materiais, como naquele exemplo da Segunda Guerra e dos campos de extermínio. Então, o assédio moral são relações tóxicas, e essas relações tóxicas violam a dignidade de todos e cada um. Violam a dignidade de todos e cada um. A dignidade é isso que faz com que nós todos sejamos iguais como pessoas que somos, mas ao mesmo tempo nos distingue como cada um singularmente concebido, com as suas próprias características, com a sua própria trajetória de vida. Então, no momento em que nós sofremos o assédio moral, nós somos destituídos da nossa dignidade. E se você olhar atentamente para essa minha imagem representativa da dignidade, vão reparar que aquela coroa que simboliza o valor máximo que cada pessoa tem em si mesma, ela está arriscada em duas imagens de mulheres. Pois é, pessoal, eu queria comentar nesse encontro alguma questão do assédio moral que recai, a princípio, sobre as mulheres ou sobre situações onde as mulheres são destituídas da sua dignidade. E para começar isso, eu vou invocar uma figura que vocês conhecem. É essa, a bruxa. Por bem, pessoal, essa ideia, esta narrativa, esta ideologia da bruxa, de um mal que se encarna especificamente na mulher, nos atravessa a todos, faz parte de um legado histórico que todos nós recebemos. E, evidentemente, essa ideologia da bruxa, repito, do mal encarnado da mulher, faz parte de uma forma de controle dos corpos femininos, porque existem uma série de maneiras de se conter a bruxa. De se conter a bruxas. É só a gente lembrar do livro Maleus Maleficarum, que falava exatamente da forma de você encontrar e torturar uma bruxa para que ela revele os seus poderes. Então, isso está colocado historicamente como forma de controle dos corpos femininos por toda a sociedade, mas evidentemente mais especificamente pelos homens. Mas não é só isso, é porque essa ideia da bruxa é ao mesmo tempo causa e consequência de um grande preconceito que existe em relação às mulheres. Um grande preconceito de que a mulher ela poderia ter sempre
ao menos a possibilidade dessa encarnação do mal e por isso ser uma ameaça, e dessa forma diferentes maneiras de preconceito, mas não só de preconceitos, de discriminações e de violências são produzidas especificamente em relação à mulher. E isso faz com que a mulher seja destituída da dignidade que lhe é própria. Então, por isso que vocês estão vendo aí nessa imagem representativa da dignidade, elas, as mulheres, sem essa coroa que é a metáfora da condição de valor em si. Elas são destituídas e, por isso, sem essa dignidade, estão mais submetidas a diferentes formas de violência. E não é diferente em relação à questão do assédio, porque o preconceito gera também formas específicas de assédio contra a mulher. Vejam, é claro que o assédio é algo que pode se dar em relação a qualquer pessoa, ok? Qualquer pessoa pode ser vítima de assédio. A gente está pensando aqui em termos de mundo de trabalho, de ambiente corporativo, e lá no ambiente corporativo também qualquer pessoa pode ser vítima de assédio. A gente já viu isso, né? O assédio ele pode ser descendente, ascendente, horizontal. Mas é claro que algumas pessoas, digamos assim, estão mais vulneráveis ou têm uma probabilidade maior de sofrerem assédio. É o exemplo do trabalhador que está vinculado ao nível abaixo numa hierarquia institucional. Mas é também o exemplo de mulheres. Mulheres, pela sua condição de mulher, estão mais suscetíveis a determinadas formas de assédio. E é isso que eu queria comentar contigo agora. Então, olha só, vem comigo porque talvez vocês conheçam, talvez não conheçam, talvez já tenham ouvido falar nessas palavras, talvez não tenham ouvido falar nessas palavras, mas eu tenho certeza que quando nós estivermos atravessando a explicação dessas palavras, dessas formas específicas de assédio, muito provavelmente vocês vão se lembrar de alguma situação. Vamos lá! A primeira forma de assédio específico em relação à mulher que eu quero comentar com vocês é essa, do gaslighting. Essa palavra, gaslighting, ela se refere a uma luz do candeeiro, luz de lampião, uma luz de lampião. E, portanto, é uma luz que pode ter uma certa inconstância no volume, e também pode modificar a iluminação do ambiente. Isso foi associado a um filme, ao nome de um filme de 1944, com a Ingrid Bergman, que mostrava como ela, mulher, sofria com uma série de manipulações psicológicas, produzindo então um terror, um ambiente de um terror sombrio de manipulação psicológica. Então, o gaslighting é uma forma de assédio que se dá por meio de manipulação psicológica da mulher e por abuso mental, ok? Na situação do gaslighting, as mulheres elas ouvem com frequência de uma determinada pessoa, ou uma mulher vai ouvir com frequência de uma determinada pessoa, de algumas determinadas pessoas, uma série de afirmações que colocam em dúvida a sua própria consciência e, no limite, a sua própria sanidade. Coisas do tipo: não, olha só, eu nunca disse isso. Você acha que eu falei, mas eu nunca falei. A mulher diz: não, mas peraí, isso já foi dito. Não, isso nunca foi dito. Ou coisa do tipo: não, você está mentindo. Por que você está mentindo? Por que você está inventando essa história? Ou então, acusações do tipo: não, você deve estar meio confusa, ou porque você está nervosa agora, ou são os hormônios que estão falando, não é você que está falando, ou você está histérica.
você está histérica, ou você está louca. E o próximo passo é você é uma bruxa. Você é uma bruxa. Então vejam uma série de acusações que fazem com que a mulher ela fique mesmo em dúvida das suas próprias afirmações, das suas próprias convicções e do seu próprio comportamento. Então elas são sempre acusadas de estarem em dessintonia, em descompasso com a realidade. E quando ela reage, normalmente se diz, não, a mulher é muito emotiva, a mulher é muito emocional, a mulher ela leva tudo para uma questão de sensibilidade, falta racionalidade a ela, aos seus argumentos e tudo mais. E isso vai provocando um abalo psicológico crescente, a tal ponto que, num certo momento, a mulher ela acaba introjetando isso e, como eu disse, tem dúvida de si mesma, acha que não é capaz de fazer nada corretamente. E aí isso faz com que ela fique mais presa ainda naquela relação de violência e de dominação. Vejam, o gaslighting pode acontecer em qualquer ambiente, tá? No ambiente doméstico, por exemplo. Mas a gente está falando aqui do espaço corporativo e o problema que afeta as relações de trabalho e o ambiente saudável do trabalho é exatamente quando isso é praticado em relação a uma ou mais mulheres desse ambiente de trabalho, ok? Então, isso é o gaslighting, essa manipulação psicológica que faz com que a mulher seja minada na própria crença que ela deve ter em si mesma, né? Outra forma de assédio específico é o mansplaining. O mansplaining é quando um homem explica para uma mulher uma ideia que é óbvia e às vezes uma ideia que a própria mulher está tratando. O que tem aí na base do mansplaining, claro, é uma infantilização da mulher, como se ela, tal qual uma criança, não tivesse preparo intelectual suficiente, conhecimento suficiente para dominar um conceito, para dominar uma ideia. Óbvio que isso se trata de um tipo de assédio que vai estabelecer ali um tipo de inferiorização intelectual. Inferiorização intelectual. Então, as mulheres que são vítimas dessa forma de assédio, elas simplesmente não conseguem se afirmar como quem é capaz de dominar certos conceitos, categorias e técnicas e procedimentos, porque os homens insistem em explicar as coisas para ela. E olha, às vezes explicam daquilo que elas mesmas estão tratando ou daquilo que elas mesmas vivem. Por exemplo, um homem explicar para uma mulher o que é ser mãe. Aí vocês vão dizer, não, Zé, isso é um absurdo. Não é. Isso acontece. O homem explicando para uma mulher o que é ser mãe. Ele que nunca foi e nunca será. E ela sim que é mãe. O meu filho trabalha na área de tecnologia da informação e uma vez ele relatou como numa reunião de equipe do trabalho dele, tinha uma mulher tratando da explicação de um software e aí ela foi então interrompida por um colega de trabalho para que ele explicasse para ela como esse software se atualizava, como é que você atualiza esse software. Só tinha um detalhe. Ela tinha criado o software, ela tinha escrito um manual sobre a utilização do software e ele resolveu de explicar para ela aquilo que ela criou, porque ele achou que ela não saberia. Claro, na base é um preconceito contra a mulher. Tem uma amiga advogada que trabalha numa empresa e disse que uma vez numa reunião de um dado departamento,
chamaram ela para falar de uma questão de um contrato e ela estava explicando a questão de uma cláusula de garantia contratual. Ela foi interrompida por um engenheiro para que o engenheiro explicasse a ela, a consultora jurídica da reunião, o que é cláusula de garantia contratual. Então vejam, isso é uma coisa que, por incrível que pareça, acontece e acontece com relativa frequência em ambientes corporativos e até em ambientes acadêmicos também, né? Como da onde eu venho, da onde eu pertenço. Então, o mansplaining é exatamente isso, é uma forma de assédio que se dá por uma inferiorização intelectual da mulher. Vamos lá. O próximo tipo de assédio é o menterrupting. O menterrupting é a interrupção constante que mulheres sofrem. Ou seja, na base aí do menterrupting, desse volume de interrupções que as mulheres sofrem, está evidentemente o menosprezo pela opinião da mulher. Então, muitas vezes em ambiente corporativo, quando se tem reuniões mais formais, ou mesmo reuniões menos formais, de natureza mais informal, ou até em conversa, a mulher ela é sucessivamente interrompida e tem uma dificuldade gigantesca de desenvolver uma ideia. E às vezes, exatamente porque ela não consegue desenvolver uma ideia por ser tão interrompida, ela acaba sendo rotulada como alguém que não tem domínio de um certo conceito, de um certo assunto. Em certos casos, às vezes mulheres são interrompidas até em questões coloquiais. Se estiver contando uma piadinha boba, ela pode ser interrompida e vem um homem e conta o final da piada, por exemplo, né? Então, o menterrupting, talvez de todas essas que eu falei, do gaslight, do mansplaining, ele seja o tipo de assédio mais usual, mais comum, a tal ponto, é tão trivializado que muitas pessoas nem percebem que isso está acontecendo. Às vezes, a própria mulher que é a vítima também nem se dá conta. Tamanha quantidade de vezes que isso acontece na vida das mulheres ou naquele dado ambiente, tá? Não é demais a gente se recordar no ano de 2016, quando concorriam à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton e Donald Trump, como toda a imprensa norte-americana citou, porque foi uma coisa que saltou os olhos, a quantidade de vezes que o Donald Trump interrompia a Hillary Clinton nos debates que aconteciam, né? Era uma quantidade, assim, absurda de vezes que ela era interrompida por ele, né? E também, nunca é demais lembrar, no Brasil, no ano de 2018, o programa de televisão Roda Viva estava entrevistando, fez uma série de entrevistas com candidatos e candidatas à presidência da República. E aí então foi entrevistar a candidata Manuela Dávila. A Manuela Dávila, ela foi interrompida, eu tomei nota aqui para não me enganar. Vejam, ela foi interrompida por 62 vezes. Durante o programa Roda Viva, que vocês, para quem não conhece, é uma bancada formada por entrevistadores, normalmente jornalistas, alguém que conduz o debate e o entrevistado ou a entrevistada fica no centro respondendo as perguntas. É comum ter interrupção? É. Mas não é comum que seja interrompido o entrevistado, ou no caso, interrompida a entrevistada, por 62 vezes. E a título de comparação, os comentaristas, os analistas que falaram daquela situação, fizeram uma comparação ali com o outro candidato entrevistado, que foi o Ciro Gomes. O Ciro Gomes foi entrevistado 8 vezes. Desculpem, o Ciro Gomes foi interrompido 8 vezes. E a Manuela Dávila,
62 vezes. E é claro que você poderia pensar o seguinte: não, mas isso é porque a Manuela Dávila não era tão preparada quanto o Ciro Gomes para poder lidar com a entrevista. Esse comentário sabe o que é? Gaslighting. É exatamente isso. A gente querendo fazer pensar que ela não é preparada o suficiente. Por quê? Porque é mulher no final das contas, né? Então vejam que formas de assédio que a mulher vive. O outro tipo de assédio é o bropriating. Bropriating. Essas palavras vocês estão reparando que são sempre neologismos, junções de palavras que criam novos termos, né? Bropriating vem de brother, brother, e appropriating, né? De apropriação. Então, é a apropriação indevida da ideia de uma mulher por um homem. Por um homem. Isso é o appropriating. Um homem se apropria da ideia de uma mulher como se fosse sua. Por isso é um estelionato intelectual. E aí vocês poderiam me dizer, Zé, mas isso acontece mesmo? Oh, acontece. Acontece. E acontece inclusive por razões culturais, tá? Nós vivemos num mundo onde, desde novos, né, homens aprendem que eles devem falar e mulheres aprendem que elas devem ouvir. Tá? Primeira coisa. E não é só isso. Na esteira disso, todos aprendem que os homens devem produzir e as mulheres devem reproduzir. E eu não estou falando só no sentido biológico, mas também no sentido cultural e simbólico. Os homens fazem a produção da vida social e as mulheres a reprodução da vida social. Daí que se espera que sejam sempre os homens a construírem o pensamento, a terem ideias. E as mulheres a seguir o pensamento, a seguir essas ideias. Por isso é que quando uma mulher ela produz uma determinada ideia, essa ideia pode ser muito facilmente apropriada por um homem. E ainda que ela diga que a ideia era originariamente sua, há uma espécie de tendência da sociedade, da comunidade, da instituição em acreditar no homem, por aquelas razões culturais históricas a que eu me referi. Portanto, isso acontece ainda mais se a gente estiver no ambiente institucional, corporativo, um ambiente acadêmico, de trabalho em equipe, onde as ideias vão sendo produzidas de forma mais ou menos colaborativa. Pode ser que nesse processo de construção da ideia, a mulher coloque lá 1 tijolo, 2 tijolos, 3, 4, 5, 10 tijolos na construção da ideia. E o homem coloque 1, 2 ou 3. E ao final, com a ideia construída, aquela obra vai ser atribuída ao homem, aos homens, ou muito mais aos homens do que às mulheres. Eu trouxe aqui um dado que eu acho que dialoga com a que a gente está falando. Olha aqui, olha. De 2020 para cá, até o ano 2020, ok? Até o ano 2020, vocês sabem quantos homens receberam o Prêmio Nobel? Desde que ele começou a ser distribuído até o ano de 2020, 873 homens, 873 homens foram laureados com o Prêmio Nobel. E sabem quantas mulheres? Do início até 2020? 57 mulheres ganhadoras do Prêmio Nobel.
Vocês vão me dizer, mas espera aí, Zé, o que isso tem a ver com appropriating? O que tem a ver é que eu não tenho nenhum problema em dizer que há uma boa probabilidade que dentre esses homens ganhadores do prêmio Nobel, pode ser que algum deles tenha se apropriado em todo ou em parte de uma ideia que veio de uma mulher. Só que o appropriating é uma cultura tão forte que às vezes a própria mulher se cala, porque ela sabe que é uma luta em glória. Ninguém vai acreditar que a ideia foi originalmente dela. Então vejam, seja lá em que escala for, ou seja, numa escala assim total de um homem se apropriar, roubar, entre aspas, totalmente uma ideia de uma mulher e apresentar como sua, até numa escala mais mitigada de um processo colaborativo, onde o percentual de colaboração da mulher ele é diminuído e não é reconhecido porque outro homem se apropria, pode haver o appropriating como uma forma de assédio. Por isso é importante a gente ficar tão atento e valorizar a contribuição de todas, de todos, mas especialmente de todas. Porque são as mulheres que enfrentam essa cultura do appropriating, não os homens. Tá? Mas tem outra coisa. E o que é? É que a gente falou dessas 4 formas de assédio específicas que acontecem em relação à mulher. Porém, pode haver também formas cruzadas do assédio. Vejam só, pode haver uma situação de appropriating, onde um homem se apropria da ideia de uma mulher e quando ela denuncia ou vai reclamar, a reação é de um outro assédio, que é o gaslighting, de dizer, não, você está enganada, hein? Essa ideia, ela sempre foi minha, ou pelo menos eu falei antes de você. Não, olha só, você deve estar com algum problema, você está meio confusa, ou então uma situação onde a mulher está tratando de um assunto e ela é sucessivamente interrompida, um interrupting, até que finalmente alguém pega a palavra e começa a explicar daquilo que a própria mulher estava tratando. Ou uma situação de appropriating, onde se apropria da ideia da mulher e quando ela reclama, vem uma explaining, o homem fica explicando a ideia que originalmente era da mulher para querer convencer que era a sua. Ou uma situação de interrupting, onde ela é interrompida e quando ela reclama vem um gaslighting, de dizer não, nem foi tanto assim, impressão sua, nossa, você que está muito à flor da pele, relaxa. Então vejam, essas formas de assédio, elas podem acontecer isoladamente ou elas podem se cruzar num grande contexto assediador, né? Isso é que é mais dramático, ok? Mas existe também essa realidade atual que é da gente estar cada vez mais nesse mundo virtual. E pode haver, então, também esse outro tipo de assédio, não específico em relação às mulheres. Claro que aquelas formas de assédio anteriores que eu falei podem acontecer dentro desse ambiente. Mas, a princípio, no ambiente virtual, tanto homem como mulher estão sujeitos, melhor dizendo, a essas diferentes formas de assédio, que a gente chama de assédio virtual ou cyberbullying, tá? Então, esse assédio virtual, ele ocorre sempre por meio das tecnologias digitais, e aí das mídias sociais, das plataformas de mensagem, dos telefones celulares, etc., né? E nesse caso, o espaço virtual ele é usado exatamente para quê? Como vocês estão vendo aí, ofender, assustar, enfurecer, envergonhar aqueles que são vítimas. Para vocês terem a ideia, vejam alguns exemplos. Olha lá. Primeiro, enviar e-mail de advertência ou reprovação com vários destinatários copiados. Significa, entre aspas, dar uma bronca expondo a pessoa a várias outras que são colegas de trabalho, etc. Uma outra situação, enviar ou repassar mensagens que humilham a pessoa. Ainda, espalhar mentiras a respeito de alguém. Ou se passar por outra pessoa e enviar mensagens que são maldosas em nome dessas outras pessoas. E por fim,
compartilhar fotos constrangedoras. Aí vocês podem dizer, mas peraí, Zé, foto constrangedora, isso não é típico do ambiente corporativo do mundo do trabalho. Isso é mais coisa de molecada, de estudante. Não, pode haver no mundo do trabalho. É só vocês lembrarem aquele happy hour ou aquela festa de fim de ano e às vezes as pessoas se animam demais e acabam fazendo algumas coisas. Isso pode gerar fotografias, né? Então, é uma situação onde isso pode acontecer. A partir da pandemia da Covid-19, se acelerou muito, se aumentou muito a utilização dessas tecnologias para trabalho remoto. O cyberespaço passou a ser mais utilizado. E isso exige de nós um cuidado especial, exatamente para que a gente não permita que aconteça nesse espaço virtual, no cyberespaço, essas formas de assédio. Talvez a gente tivesse um olho mais atento se isso fosse presencialmente, mas é importante que a gente também fique atento, com atenção, no cyberespaço, em todo esse universo de bytes que são trocados, para que, por meio dessa troca, não acabe acontecendo também algum tipo de assédio. E, por fim, queria falar para vocês, como vocês viram no caso dos assédios específicos em relação à mulher, o preconceito é uma das principais causas do assédio, né? E trazendo aqui o Friedrich Herdelin, queria lembrar a frase dele que diz que lá onde está o perigo também está a salvação. Ou seja, se o preconceito é causa do assédio, ele também pode ser uma das formas de se combater o assédio. O que eu quero dizer com isso? Que combater o preconceito, eliminar diferentes formas de preconceito, vai servir também para combater o assédio e eliminar diferentes formas de assédio. Ok? Pensa nisso, reflete sobre isso, pensa se você já foi vítima de algum tipo de assédio que nós comentamos hoje, ou se você viu algum desses assédios acontecer. Pensa, reflete e a gente segue falando. Valeu, gente. Tchau, tchau.